Mas eu quero saber de você. Como eu falei no início aqui, é muito legal, Bela, ver uma pessoa tão jovem como você, porque pô, quando eu lembro que quando eu tinha 18 eu já me achava um adulto. Eu já achava que eu sabia tudo do mundo. Ah, a gente né? tem essa humildade grande, né? E assim, Pô, você com 18 anos, você tava onde, Tom Hanks? Eu tava no açougue. Tava trabalhando no açougue ainda. E você, ô menino? Você tem 18 anos, né? Bom, ele tá... Você tem... Com 18 Tá anos você... arrasando. Ah, não posso falar que ele era o Resininho, né? Com 18 anos. Ah, Não, não pode. O pessoal não sabe, não? Não sabe. Agora sabe, na verdade. Agora sabe, não tem jeito. Não, mas é muito louco, assim. Eu até usei um termo no Instagram agora que eu não lembro agora, mas é motivacional mesmo você ver uma pessoa com tão pouca idade, porque empreender no Brasil não é fácil. Não, tá não cada é fácil. dia mais difícil. Ontem, segunda-feira agora, segunda ou terça, eu tava tendo uma reunião com a diretoria da Redilize e eu não lembro exatamente o assunto que era, mas teve uma hora que eu falei assim, caramba, é por isso que as empresas estão tudo saindo do Brasil, cara, porque é muito difícil empreender no Brasil, são desafios de todos os níveis e conforme você vai crescendo, maior os desafios eles se tornam, né? Parece que o monstrinho vai crescendo a cada dia, né? Pois é. É uma loucura. É o único país, assim, não sei se é o único país, né? Mas pelo menos a experiência que eu tenho. É muito louco. Deve ser um dos únicos países que você às vezes tem medo de crescer. Porque você tem medo de você falar, pô, aí vai vir a fiscalização e muitas vezes a fiscalização inventa um monte de coisa lá. Cada dia é mais difícil, né? Mas assim, é muito legal. E assim, por outro lado, empreender transforma a gente. Empreender faz a gente evoluir em todas as pontas. A gente aprende a fazer tudo. A gente aprende a negociar, a gente aprende a criar uma loja virtual, a gente aprende a fazer a rede social, a gente aprende todas as pontas da empresa. Então, assim, pro preparo da nossa pessoa profissional, o PF, o PJ, né? O profissional e pessoal, Jurídico. é muito bom, né? Então, assim, eu quero saber como que começou isso. Você falou que começou com 11 anos. Então, eu nunca imaginei que eu ia seguir esse caminho. Então, primeiramente, eu queria dizer que tudo na minha vida aconteceu de uma maneira inexplicável. É aquela coisa que tinha que ser, né? Maktub, por exemplo. A gente não sabe o que vai acontecer, mas quando vê, nossa, olha onde eu tô, né? Então, eu nunca imaginei que eu ia empreender, muito menos com essa idade. Eu comecei com 11. Bom, quando eu comecei pintando, né? E aí depois a gente abriu a empresa e hoje a gente tem a Bela Land e tudo. Mas eu não fazia nada disso. Quando eu comecei, eu não... vou te explicar. Eu não gostava de nada, tá? Sabe aquela pessoa que você coloca no vôlei? Ah, não me adaptei. Aí você coloca no balé? Não gostei. Aí vai pro circo, foi fazer aula de circo. Não dava cambalhota. Aí minha mãe coloca na natação. Ah, não gosto de nadar. Então, sempre foi aquela coisa assim que eu nunca me adaptei com nada. Não me identificava. A única coisa que eu gostava de fazer era sentar, ligar a televisão e pegar tutorial de unhas decoradas. Costura, eu fazia pequenas almofadinhas, que era a única coisa que eu sabia fazer. Eu costurava na mão mesmo, algumas almofadinhas, que eu não tinha o que fazer, né? Então, eu ia inventando. E também eu gostava de maquiagem. Tutorial de maquiagem, tudo isso. Eu pegava DIY e ficava assistindo na televisão. Tudo do it yourself você te chamava atenção. Tudo, eu amava. Tudo que era manual, né? Mas nunca foi aquela coisa assim, eu faço isso. Não, tipo, tô de férias, tô fazendo alguma coisa assim pra distrair. E uma coisa que chamava muita atenção era a arquitetura. Eu gostava de desenhar plantas de casas. Tipo assim, eu pegava uma folha sulfite e eu ficava lá horas, pegava várias folhas e ficava desenhando casas. E a minha mãe falava, você vai ser arquiteta, você tem que fazer faculdade de arquitetura, porque você tem jeito e tal. Pra matemática, não. Eu sou um zero à esquerda. Eu era boa, mas aí desandei. Mas de desenhar eu gostava. Por exemplo, eu tinha em casa uma salinha de alvenaria e aí as almofadas em cima, né? Eu tirava as almofadas, aí ficava ali o gesso, né? E eu desenhava a casa da Polly. Então, eu fazia o desenho da casa e aí depois eu brincava de Polly ali. Aí eu apagava com borracha, refazia a casa. Então, eu sempre gostei de coisas manuais, não importa o que fosse. Mas eu nunca tinha visto artesanato, era muito diferente pra mim. Em 2018, em dezembro, eu não tinha o que fazer, mais um ano, eu tava com 11 anos, e a minha mãe tava em casa assim, ela me olhava, ela falava, gente, essa menina tem que fazer alguma coisa. E aí, que ela passou um dia comigo na frente de uma loja que tinha material de artesanato, coisa
variada de todos os tipos, até banquinho, sabe? Mesinha, banquinho, coisas de todos os tipos. Mas muita madeira. E caixas também, muitas caixas. Que hoje é o meu foco, né? E aí, quando a gente passou, eu falei, nossa, mãe, um dia eu quero vir aqui nessa loja, que tá bonita, né? Uma vitrine legal. Falei, nossa, essa loja é muito legal. A gente passou, acabou. No dia seguinte, minha mãe foi lá. De manhã, ela ia no despachante lá na frente, era tipo, na mesma rua, na mesma quadra. Aí não tinha aberto ainda, ela foi cedinho e já aproveitou e passou nessa loja. Quando ela entrou, ela olhou e falou, isso aqui a Bela vai gostar. Aí ela pegou um quadrinho pequenininho de anjinho com Pai Nosso e uma tinta branca com um rolinho. Ela chegou em casa, Bela, olha o que eu trouxe pra você. Na hora eu fiquei super feliz, né? Falei, pronto, agora mais uma diversão, vou fazer unha, maquiagem, costura e vou pintar. E aí ela falou, e tem aula segunda, quinta e sexta e sábado. Segunda, quinta e sábado. Nessa toda loja. semana. Você vai querer fazer? Eu Que falei, loja que é? claro. É lá no Guarujá. Era lá no Guarujá. Guaru Artesanato. Fechou. Fechou. Infelizmente, na época da pandemia. Tá. Foi difícil, né? É. Aí muita loja fechou e ela fechou também. Então, aí eu comecei a pintar, né? Fazer uma coisinha ou outra e fui nessa primeira aula. Quando eu entrei na loja, que eu vi as senhoras pintando, porque é uma idade que não batia com a minha. Eu tava lá com 11 anos e a média era 50, 60, 60 até mais, 80. né? Então, a primeira vez que eu entrei, eu falei, nossa, que paraíso. Porque você vê um monte de tinta, de peça, você fala, é agora, né? E uma professora. Então, ali eu comecei a me realizar. Então, saía da escola, estudava de manhã, ia à tarde. Ia direto pra fazer essas aulas. E aí, quais eram as minhas amigas? A Regina, a Sônia, assim, as senhoras, né? E eu amava. Então, eu acho que eu descobri que eu não me adaptei no vôlei, no balé, porque não eram senhoras. Se fossem, eu acho que eu fazia. Não sei, eu acho que a minha relação com pessoas de idades maiores, né? De senhoras, é muito boa. Então, eu comecei a fazer amigas e artesanato. E aí, 3 vezes por semana eu ia nessas aulas. Eu faltava na escola, mas não faltava na aula de artesanato. Então você tem um espírito de senhora num corpo de 18 anos. O pessoal fala que eu sou uma alma velha. Eu não tenho ideia disso, gente. Mas eu acho que eu não tenho 18 anos. Porque realmente eu me adapto com coisas assim de maior idade, né? Tá. E aí eu comecei a fazer por pura diversão. Minha mãe já ficou doida, né? Meu Deus, a Bela aquietou, agora ela vai pintar e deu certo, ela gostou de alguma coisa. E aí eu comecei na internet, mas foi assim, muito rápido. Eu comecei a pintar em dezembro, em junho eu tava fazendo live. Por quê? Eu também não conhecia nada disso, né? Eu não tinha experiência nenhuma. Tinha uma loja tipo 1,99, uma loja de tudo mais um pouco lá no Guarujá. E muita gente gostava de comprar lá. E aí um dia eu fui, conheci a dona, uma fofa, e fiz amizade com a dona. E aí toda vez que eu ia lá, ela puxava um assunto. E eu contei pra ela, tô fazendo artesanato. Aí ela, sério, depois eu quero colocar pra vender na minha loja. Sabe? Aquelas conversas legais, né? E eu falei pra ela, eu queria, né? Ter mais visibilidade, tá tão bonitinho. Aí ela falou, Bela, você tem que investir no telefone, postar, colocar nas redes sociais. Na época, forte mesmo era o Facebook. Isso, ela 2018? Falou, ela falou, Facebook para artesanato é bom porque tem as senhoras. Na época, era muito senhoras mesmo. Hoje em dia, né? Como mudou, o jovem né? começa já a pintar, mas antigamente, assim, 2018, até 2018 não. Até 2018 parece que não é muito tempo, né? Mas só que mudou muito, né? O consumo de rede social de lá pra cá. Tudo mudou, né? As culturas, tudo. Até Tinha o no jovem TikTok hoje... ainda. Então, o jovem hoje, a Marie, por exemplo, fazendo crochê, mudou muito. Então, em 2018 não tinha. E era muito Facebook. E aí ela falou, entra no Facebook, depois você vai pro Instagram. Aí eu comecei a fazer live no Facebook pra ninguém. Eu entrava, aí minha mãe sempre comigo, né? Normal. Nossa, e eu assim... E aí, mãe? Ah, filha, entrou a Renata. Ah, então tá bom. Oi, tia Renata. Aí depois... E aí, mãe? Começou assim. Ah, filha, a Renata saiu. Ela saiu, e depois ela volta. E eu, não, tá bom, vou pintar aqui. E ficava pintando, eu nem sabia direito, eu só pintava. Começou como uma brincadeira, basicamente. Pra ter o que fazer, pra distrair, entendeu? E a minha mãe ficava sempre comigo, passava a tarde comigo e todo mundo gostava, virou minha diversão. Até que uma pessoa compartilha com a outra, uma menina de 11 anos pintando, olha que diferente, até que caiu aí em algum grupo que começou a encher a live.
Isso foi em junho de 2019, eu já tava me profissionalizando que eu recebi minha primeira parceria. Aí uma moça entrou na live e falou, olha, eu trabalho numa empresa de tintas e aí eu queria te dar uma parceria pra você conhecer nosso material. E aí eu fiquei doida, eu falei, gente, tô famosa. Qual que era a empresa? Pode falar? Gliarte, que era Glitter, agora é Gliarte, né? Eu sempre Existe gostei ainda? muito deles. Existe ainda? Sim. Que legal. Parabéns, Gliarte, por ter descoberto o maravilhosos pra talento. mim. Isso é muito Desde legal. sempre, eles patrocinaram o Belo Horizonte Connect esse ano. Oi, eu sou o Bedu. E aí, você curtiu esse corte do Redilize Podcast? Então já deixa o like aqui, comenta o que você achou e compartilha agora mesmo nas suas redes sociais e com seus amigos e amigas.